Graça e paz, queridos. Deixem a sua Bíblia aberta no Salmo de 145. Talvez venhamos a navegar um pouquinho no livro de Juízes também, mas a princípio, texto base, Salmo de 145, número 145. Vou deixar aqui também meu esboço. Eu fico prestando atenção demais em algumas coisas que são ditas aqui durante o decorrer dos cultos. E no período da manhã, o pastor Alexandre falou assim: eu não combinei nada. E o tema praticamente foi repercutindo sobre gratidão. É impressão minha ou está com eco? Se quiser qualquer coisa, eu troco o microfone, tá? Foi sobre gratidão. E ao longo da semana, eu já estava rascunhando sobre o Salmo 145. É o último salmo de Davi. E ele é um salmo bem interessante. Você vai encontrar cada versículo dele, você vai conseguir trabalhar nos 21 todas as letras do alfabeto hebraico. Isso tem um significado. Davi não faz aleatoriamente. Aliás, também não é o único salmo que vai tratar de trabalhar a questão do alfabeto hebraico. Do Aleph até o Tav, está tudo lá reportado. Bom, isso tem um significado muito especial e eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou trazendo essa mensagem. Mês de agosto, nós estamos exatamente há um pouco mais de, acho que hoje, dia 2, 20 dias exatamente, de nós celebrarmos os nossos 100 anos da presença batista aqui em Altino. E eu fiquei pensando como é que o mês de agosto o Senhor trabalharia o olhar da igreja em relação aos seus 100 anos aqui. E aí, de manhã, o pastor Quirino traz uma mensagem lá de Lucas 17, falando um pouco sobre a questão da gratidão. E disseram que alguma coisa sobre a aula percorreu e falou sobre gratidão. Lá na sala do jovem, nós falamos um pouquinho sobre a transgeracionalidade, que é justamente essa passagem de bastão, aonde uma geração recebe talvez da geração mais experiente ou mais antiga e perpetua isso ao longo dos anos. Então, Davi, agora, nesse último salmo, ele vai trabalhar justamente essa questão da gratidão e vai nos dar alguns pontos bem interessantes que nós devemos prestar atenção. E eu vou lendo aos poucos, porque é um salmo com 21 versículos, e aí eu quero que você fique atento nos primeiros 2 versículos. Olha o que ele diz lá, na versão Nova Almeida atualizada. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Preste atenção. Eu te bendirei. Primeira pessoa do singular. Só que eu disse para você que o Senhor foi me orientando a preparar uma mensagem com uma visão do coletivo também. Mas não tem como afetar o coletivo se o meu olhar individual também não for um olhar afetado de extrema gratidão. Caminhamos para celebrar 100 anos agora, daqui a 20 dias. E com que olhar nós estamos chegando ali? Porque Davi estava celebrando a Deus no seu último salmo, depois de ter passado uma série de vitórias, depois de ter perdido filhos, depois de ver a sua casa fragmentada, a sua família separada, filhos perseguindo o seu reinado.
filho estuprando sua filha. Davi foi um homem que teve muitas vitórias, mas também conheceu a dor de perto. Davi chega no final ali, talvez da sua vida, escrevendo: eu te exaltarei, ó Deus, meu rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todo sempre parece ser muito tempo. Então eu devo bendizer ao Senhor em todo tempo? Davi está dizendo: eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo da minha existência. E é isso que eu vou deixar, talvez, para aqueles que vierem após mim, essa concepção de gratidão que começa no individual, mas que começa a partir de mim, o afetar de todo um grupo, de toda uma comunidade, de todo um coletivo, porque eu entendi que, apesar de todas as limitações, o meu olhar é um olhar de gratidão a Deus, independente do tempo que eu vivo, independente da situação. Ou seja, a minha gratidão é uma decisão intencional. E para os jovens que estão trabalhando comigo desde fevereiro, essa talvez seja uma das palavras que eu mais repito na escola bíblica dominical com eles ou nos nossos encontros. Intencionalidade. Intencionalidade não surge de um reflexo somente porque você está vivendo algo bom, então você glorifica. A intencionalidade faz com que você, a partir do momento que você está vivendo, quer seja uma coisa boa ou ruim, difícil ou fácil, o teu olhar de gratidão, ele vai ser sempre o mesmo, porque a tua intenção, como ser individual que é, como um ser que se relaciona direto com o Criador do universo, agora você glorifica a Deus até mesmo nos momentos mais difíceis. E talvez não seja preciso você chegar no final da vida para começar a escrever e repensar a sua trajetória a partir daquilo que você apenas viveu de bom. Davi perdeu filhos, chorou enquanto dava para chorar, pranteou enquanto podia. Ele confiou em Deus, mas nem todas as seus anseios foram saciados prontamente como ele gostaria. Ao contrário, ouviu respostas negativas, duras de serem digeridas. E esse homem escreve: eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Alguém lá atrás, há 100 anos atrás, estava começando a comprar um terreninho aqui. Imaginem lá os russos chegando no Brasil, com limitação financeira, comprando uma área e sonhando o que iria fazer nesse lugar. E talvez se questionando: será que o dinheiro vai dar? Será que, vivendo uma crise financeira de 1929, dificuldade não apenas no Brasil, no mundo inteiro, e projetando ou sonhando os sonhos de Deus e a racionalidade atuando ao mesmo tempo, a racionalidade falando ao teu coração e a voz do Espírito te impulsionando. Compra o terreno. Você vai construir. Quando, Senhor? Fica tranquilo. Algum tempo vai construir. E constrói um primeiro templo. Um espaço pequeno, modesto. E começam a morar e a se entregar por aquilo ali. E talvez o primeiro espaço, imagino eu, só imagino, que eles tenham olhado e dizem assim: puxa, é muito pequenininho, tem algumas limitações, não tem aquele aconchego todo como nós gostaríamos. Talvez os bancos não sejam tão confortáveis. Talvez a iluminação um pouco precária, alguns pontozinhos de luz. E olhando para aquilo ali,
e vendo assim, bom, tudo bem, tem alguma limitação, é verdade, tem alguma dificuldade, é verdade, mas eu consigo olhar com gratidão, porque antes era só um terreno. Agora nós temos uma pequena construção, com limite longe, talvez, da distância da nossa vontade inicial, mas que começa a ser atingida pelo Espírito, porque o Espírito está dizendo, tá bom, eu te impulsionei a viver esse momento, você está vivendo, você está construindo, o que você está fazendo é para a minha glória, e o que eu preciso é apenas que você tenha gratidão pelo momento vivido. Bom, então agora você entendeu o primeiro momento, você entendeu a primeira construção, você entendeu a primeira fase, eu vou te levar e vou te projetar para uma outra fase. E lá vão eles. E constroem o segundo templo e o terceiro, e vamos vivendo nessa fase, porque alguém entendeu que entregar um coração grato ao Senhor de forma intencional faz parte de uma caminhada individual que afeta tanto o coletivo, que mais de 80 anos, ou aproximadamente 80 anos de construção de templo, talvez do primeiro para até agora, quantas vidas, quantas famílias foram afetadas, quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas foram tratadas aqui. E é por isso que nós precisamos ter uma caminhada para os 100 anos de gratidão. Mas vai comigo, aqui no versículo 3 e no versículo 4. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu deixei anotado aqui, C.S. Lewis, em uma das suas anotações, ele deixa anotado o seguinte: a gratidão deve ser oferecido por toda sorte de circunstância. Na boa, porque é boa. Na ruim, porque ela produz em nós paciência, humildade, o desprezo por esse mundo e a esperança da nossa pátria eterna. Ou seja, gratidão não é uma reação ao resultado, é resposta de fé ao caráter de Deus, independente da semana que você viveu. E aí, nós lemos o seguinte, no versículo 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará. Anunciará o quê? Os teus poderosos feitos. Quem é que vai fazer esse anúncio? Quem é que vai fazer essa passagem de bastão? Quem é que tem feito isso ao longo do tempo? Uma geração após outra geração, ela vai passando e vai contando tudo o que o Senhor fez, os seus poderosos feitos. Porque o Monção acabou de citar, em 1929, 1930, o mundo inteiro atravessava um problema sério econômico, financeiro. E aí você começa a contar, passando os anos, a primeira década, a segunda década, a terceira década, e aí você consegue, passando para os outros, falar assim, olha, você não tem ideia, nós conseguimos comprar um terreno quando parecia ser tudo impossível. Nós construímos a primeira parte disso tudo, quando também parecia ser muito difícil, poucas pessoas, poucos recursos, pouca gente. Mas quem faz e quem fez tudo isso, você não tem ideia. Deixa eu te contar, o Senhor usou o irmão fulano, o irmão ciclano, o irmão beltrano, e cada um foi contribuindo, e cada um foi entregando o seu dom, o seu talento, a sua parte financeira, a sua dedicação, e todos unidos, juntos, de joelhos, prostrados e orando, para que o Senhor fizesse um grande mover. Um coração grato, intencional em buscar ao Senhor, mas
com uma efetividade transgeracional, passando e contando os valores. Na palavra em hebraico, eu deixei destacado aqui, zakar, para o judeu, a gente traduz isso como lembrar, anunciar os teus poderosos feitos. Zakar, para o povo judeu, era mais do que isso. Era fazer menção de algo que ia muito além da capacidade humana. O zakar era lembrar, recordar tudo o que Deus havia feito. Não era lembrar por lembrar, não era destacar uma paisagem por destacar, não era contar a história simplesmente dos tijolos que subiram e que ergueram um templo. Era lembrar de como chegou essa fase de construção. E isso me faz lembrar de algo muito precioso que a gente já vem trabalhando ao longo dos meses com os jovens. Quantos dias os muros de Jerusalém, depois do exílio, precisou para que fosse reconstruído? 52 dias. Não era um muro como no final do nosso tempo, um pouco mais de 2,5 metros, muito mais alto. 52 dias. O povo fica tão espantado com aquilo, tão espantado, que eles vão até Esdras, ler as Escrituras, porque o que aconteceu aqui é algo sobrenatural. Ninguém nos parou. O nosso coração está muito grato. E o avivamento começa a vir a partir da leitura e ficam 6 horas de pé, ouvindo da palavra de Deus, e talvez ali, enquanto acontecesse a leitura, o zacar tivesse em pleno funcionamento. E fala assim, puxa, naquele dia nós pensávamos que não ia dar, tinha gente tentando parar a obra, tinha gente tentando nos atacar, tinha gente tentando paralisar aquilo que hoje nós vemos que foi possível. Então, nós temos um coração grato e o que nós queremos ouvir é a voz do Senhor. E não importa o tempo que eu preciso ficar de pé, começo 6 da manhã, termino meio-dia, mas o que eu quero, Esdras, meu sacerdote, é que você anuncie a palavra do Senhor. É que você proclame isso, rememore, refresque a nossa mente e lembre tudo o que o Senhor tem feito ao longo da história para com o seu povo, toda a sua fidelidade. Esdras, lê. E sabe qual é o final desse desdobramento com esse povo ouvindo a palavra? Eles chegam a um profundo arrependimento. E aí você vai falar, Anderson, você está misturando as estações. Eles chegam a arrependimento, você está falando sobre gratidão. Pois é, caminhar de forma ingrata às vezes, também, às vezes nos alcança a nossa mente. E quando caminhamos de forma ingrata com o Senhor, perdemos a sensibilidade de enxergar a sua presença e de ver todos os seus feitos em nosso meio. A gratidão individual transborda para o coletivo. E quando os irmãos se reúnem e compartilham a fidelidade de Deus, a fé da próxima geração, ela é fortalecida. Eu não conhecia o irmão José Alves até poucos meses atrás. E ele me contou tudo que ele fez, ou pelo menos parte do que ele fez. E eu não vivi nada daquilo. Eu não estava nem aqui, nem sonhava em aparecer aqui. E ele vai me contando, ali no corredor, tudo que ele foi projetando, fazendo, abrindo mão do seu tempo, contando para mim. Estou chegando agora, 100 anos depois, não dele, né? Mas depois de tudo que começou. Ele não está tão velhinho assim, não. Mas ele foi me contando. E eu me lembro que ele estava me contando ali, e aí ele chega no final da história, ele falou assim, meu irmão, eu não posso mais subir para fazer as coisas.
não dá mais. O que eu posso fazer agora, no máximo, é comprar a tinta. E ele diz exatamente qual é a tonalidade da cor, qual é a marca da tinta, se produz ou não produz cheiro, ele sabe os detalhes, porque foi ele que colocou. E ele passa isso para mim. E ele termina de me contar isso, minha lágrima escorre. E eu falei assim: que prazer é esse? De contar tudo o que fez, glorificando a Deus. E eu estava pensando ali, ele falou assim: cara, esse cara está conseguindo me afetar. Que cheguei bem depois e estou sentando numa janela. Ele consegue me afetar por valores antigos, por uma dedicação, por uma entrega voluntária, por uma satisfação pessoal. E ele consegue me imbuir de um sentimento e me constranger ao ponto de dizer assim: Senhor, o que eu tenho feito ainda? E às vezes eu acho que estou fazendo demais, porque meu tempo não dá para mais nada. E a Michelle diz assim: poxa, eu tenho medo de marcar as coisas com você. Porque quando eu marco você, você já assumiu um outro compromisso e outro e já foi. E a gente acha, e às vezes está dedicando isso demais. Meu irmão, a passagem de bastão transgeracional é algo que precisa ser feito com muito amor, com muita dedicação, contando com alegria e apontando para o Senhor tudo que Ele tem produzido ao longo do tempo, ao longo da história, por meio da sua vida, e não uma rememoração, rememorar simplesmente para trazer os louros para você. Longe disso, longe disso. Era a alegria que tinha em poder fazer e que agora eu contribuo de outra forma. De que forma? Contando os feitos. A tradição do povo hebreu era contado de pai para filho. Juízes capítulo 2, projeta para mim, por favor, a partir do versículo 5. Eu falei um pouquinho disso hoje, e não era assunto da aula. Versículo 6, perdão. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua memória herança em Tinate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Preste atenção nesse versículo. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Esqueceram de contar, pastor Roberto. Esqueceram do Zacar. Esqueceram de dizer, pastor Giba, para a gente, para chegar nesse momento, mesmo com as limitações de hoje, físicas, de conforto, de estética, que isso aqui foi pago porque alguém, de geração após geração, passou os valores do que aconteceu nesse lugar. Porque alguém dobrou os joelhos aqui. Porque alguém orou pelas futuras gerações que atingiram a mim e a você e que têm atravessado as décadas e nos afetado de uma maneira tão particular, tão ímpar. Porque alguém lá atrás entendeu que isso começa de forma individual, mas que quando vivida de forma individual, afeta o coletivo de forma tão impactante, que nos permite sonhar de novo no que Deus vai fazer nos próximos 100 anos. Os filhos não aprenderão a ser gratos
se ouvirem os pais murmurarem dentro de casa. A nossa geração não vai adiante se a gente só enxergar defeito. Precisamos aprender a apontar tudo o que o Senhor tem feito de bom, a celebrar o detalhe. A celebrar o detalhe. Não muito tempo atrás, tivemos um problema com a energia elétrica. Talvez nem todos vocês estiveram aqui. E aí nós corremos ali no Paraná e compramos várias velas e colocamos aqui. E botamos aqui uma iluminação para o pastor. Nesse dia, o pastor Alexandre pregou, colocamos aqui, de modo que a gente pudesse, pelo menos, vê-lo na gravação. E deu certo, está lá no YouTube, você pode conferir. E você consegue olhar isso com gratidão? E você consegue adorar o Senhor, mesmo que seja a base da luz de velas ou luz nenhuma? Tem um louvor que tem várias traduções, mas a história diz assim: quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente eu a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei. Isso foi composta quando uma igreja estava toda preparada, segundo reza a lenda, estava preparada para cultuar o Senhor e faltou energia, o grupo de louvor não pôde tocar. Ele falou assim: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para tocar no teu coração. Nós entendemos que isso precisa ser feito de forma como uma corrida de 4 por 100, onde entregamos o que cada um precisa fazer, o que a próxima geração, seus filhos, seus vocacionados, os jovens da sua igreja têm aprendido através das suas palavras, das minhas palavras. Eles ouvem uma fé que reclama das dificuldades ou uma fé que testemunha as vitórias da graça do Senhor? O que nós temos transmitido ao longo do tempo? Deixa eu só deixar um ponto que John MacArthur vai deixar. Deus julga quando uma geração falha em sua responsabilidade em repassar a justiça à geração seguinte. Sabe qual foi o resultado que nós vimos aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 10? O povo de Israel entrando naquele famoso loop, que ele entra, se esfria, depois ele entra em dificuldade muito grande, clama ao Senhor, Deus levanta alguém e eles ficam bem durante um período. E foram assim durante 13 juízes. 13 juízes. Porque o povo vivia uma fase legal depois que o juiz entrava e depois esquecia de proclamar isso. Os motivos, e aí eu vou caminhando para o final. Volta lá agora para Salmo 145. O Salmo 145. Existem alguns motivos da nossa gratidão. E Davi vai deixar isso claro, pelo menos em alguns. Olha comigo lá, o versículo 8. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. No versículo 8 fica muito claro: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, graça imerecida. Cantamos e dizemos isso chegando aos 100 anos com muita gratidão, porque o Senhor é tardio em irar-se, é grande em misericórdia, é bondoso, é justo. Anderson, eu não estou sentado no banco que eu gostaria de um banco acolchoado, um ar-condicionado, climatizando todo o ambiente. Tá bom. E o quanto de olhar compassivo você tem
Nós somos implacáveis em julgar isso, mas esquecemos de ver a graça imerecida que nos alcança todos os dias. Vai comigo agora no versículo 14. Ó Senhor, sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor sustém, ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Sabe qual é o teu motivo de gratidão por 100 anos? É de você saber também que nos dias mais difíceis da sua vida, como indivíduo e como parte de um coletivo do qual você faz parte e se chama igreja, Deus é um Deus que te levanta nos dias da dificuldade, que te sustém, que te ampara, que te faz dar a oportunidade de novo de continuar caminhando. Versículo 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Um Deus de provisão diária. A luz faltou um dia. A vela supriu num dia. Logo depois, estávamos acesos aqui novamente. Recentemente tivemos um episódio que você que já é membro daqui já sabe, tivemos ali um problema no esgoto. Gastamos um dinheiro que não estava aprovisionado. Um dinheiro que talvez fosse destinado para outra coisa. E Deus usa para desentupir o esgoto. Eu falei, Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer. Por que desentupir o esgoto, Senhor? Não dava para deixar fluir, não? Só tocar, já funcionou esses anos todos. O nosso olhar de gratidão precisa estar sobre aquilo que, inclusive, dá problema de entupimento. Que gera, às vezes, um gasto que você não esperava. A provisão dele é diária. Não nos faltou, nos limita durante um tempo, mas até o tempo dele se cumprir. Temos transmitido isso como igreja aos mais novos. Um olhar contemplativo de provisão diária, de um Senhor que tem nos dado uma graça imerecida, de um Deus que nos sustém. Caminhe comigo para o último ponto que eu vou tocar dessa mensagem. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Preste atenção agora. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Gratidão é o antagonismo, muitas vezes, de algo que nós, muitas vezes, vamos vivendo e não nos damos conta, que é a perda de sensibilidade. Ele vai fazer oposição, porque quando você tem um olhar afetado pela ingratidão, você não consegue perceber que Deus tem sido fiel e bondoso, justo e misericordioso com você. Perto está o Senhor de todos os que invocam. O problema é que quando estamos afetados pela ingratidão, falta sensibilidade. Caminhamos de forma ingrata. E aí, realça muito com o que o pastor de manhã, Quirino, trouxe daquela cura daqueles 10 que vão caminhando para retomar a sua vida, porque agora percebem que a lepra foi embora? Óbvio! Não precisam mais viver reunidos, porque ali estava reunido gente de tudo que é tipo. Não era nem do mesmo povo, mas estavam todo mundo clamando. E aí, quando tem a sua vida retomada, satisfeita, não decidem nem sequer voltar para agradecer,
porque a sua vida agora foi reconectada, foi restabelecida com a possibilidade de ter a sua vida financeira refeita, de poder rever seus familiares, de retomar a caminhada dentro da cidade, perderam a sensibilidade da gratidão. E aí o que faz? Quantos voltam para agradecer? Um. Só que igreja é local de gente sadia e de gente que está em processo de cura, de gente que clama todo mundo junto. Mas eu não queria ser uma comunidade de fé que clama simplesmente porque está vivendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de agonia, ou porque quer encontrar alguma graça do Senhor, algum dos seus favores, para poder retomar algo que talvez vá trazer um conforto visual, ou talvez para a sua própria vida como individual. Não, eu quero fazer parte de uma comunidade que vive com o diferente, que quer seja judeu, quer seja um samaritano, quer seja lá quem for, que não precisa clamar simplesmente porque está adoecido, mas que começa a enxergar a benevolência e a graça imerecida sobre as nossas vidas, quer seja no momento bom ou no momento ruim. No momento de silêncio, você também consegue agradecer. É isso que, como comunidade, eu quero viver. Precisamos ser gratos se queremos viver mais 100 anos, passando um legado de forma saudável. E o último versículo de Davi, ele coloca assim: a minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seus seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. E fica aqui meu apelo a você. A minha boca proclamará o louvor do Senhor para sempre. A sua boca já começou a proclamar o seu louvor. Agora, já consegue enxergar com gratidão o que ele tem feito hoje, o agora? Está disposto a continuar proclamando isso para todos sempre? Para que outra geração, como nós lemos em Josué, não se perca? Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre e sempre. Que venham por muitos e muitos anos de celebração ao Senhor, quer seja por um tempo de limitação, quer seja por um tempo de abundância e fartura. Seja grato ao Senhor teu Deus. Não seja um ingrato que quer retomar sua própria vida e esquece do principal que ele quer produzir em você. O que produziu naquele homem que voltou não era apenas uma cura física individual, era apontar um caminho para a salvação. Isso é aquilo que ele sempre quis para as nossas vidas. É nos levar e apontar o caminho para a salvação. Que você receba essa mensagem no teu coração, que frutifique e que nos faça ir adiante, sabendo de uma responsabilidade que nós temos daqui para frente. Em nome de Jesus.